Eu acho que essa observação é muito pertinente e tem que ser pensada. Ela corresponde a um processo que eu verifico na realidade, não só na prática clínica, na minha própria vida e tudo ao meu redor. Só que eu acho que o modo como está colocado é um falso problema. Não quero ser pernóstica nem arrogante, mas é que essas questões me são muito organicamente caras, né? Então me sinto convocada a dizer isso, porque é um falso problema. Porque para mim a questão não é uma crise da identidade moderna. Identidade moderna. É uma crise da própria noção de identidade. O moderno está ligado à noção de identidade. Então, não é uma crise desse tipo de identidade, porque estaríamos entrando num outro tipo de identidade, mas é uma crise da própria ideia de identidade. Bom, esse é um primeiro ponto, né? Por que eu disse que é um falso problema? No sentido que ele gera uma certa confusão. Ele deixa meio obtuso, assim, meio opaco, a possibilidade de problematizar isso, né? Então, assim, primeiro o fenômeno visto de fora, né? Eu acho que aí, no caso, o trabalho da Paula Sibilha, de você que está me entrevistando, não sei se você sai como entrevistadora. Bom, então o teu trabalho, ele observa essa fenomenologia, né, desse processo de maneira muito aguda e descreve esse tipo de subjetividade que foi se constituindo aí, né? E sobretudo essa ideia que está presente nessa pergunta, que é tão interessante, né, desse desaparecimento dessa ideia de interioridade, né, como aquilo seria o conteúdo essencial de um sujeito, né, para o que você chama o show do eu, né, para o que você fala de uma curadoria, uma edição da própria imagem que se faz permanentemente, para fora. Então acho isso sim brilhante como percepção do fenômeno que está ocorrendo, né? Mas assim, eu acrescentaria a isso uma outra dimensão, e acho que essa dimensão que a psicanálise realmente pode trazer, desde que a gente entenda a psicanálise ou a invenção freudiana como um ato muito brilhante, muito aguçado e muito corajoso de intervenção política na cultura a partir do fim do século XIX, né? Intervenção política no sentido que ela incide na política de subjetivação que acompanha o regime moderno ocidental no qual nós vivemos, que a gente pode datar a sua origem em vários momentos, mas eu gosto de datar a sua contundência a partir do empreendimento de colonização, né? De toda a coisa da escravidão, de todo um continente, né? A inquisição das culturas presentes na Península Ibérica e o nascimento do capitalismo se dá com isso. Tem uma coisa que é até clichê já, todo mundo sabe, que a acumulação primitiva de capital se dá com mais-valia absoluta no trabalho escravo, né? Bom, mas não é só o trabalho escravo que conta aí, né? Enfim, tudo isso se constitui ao mesmo tempo como processo histórico. Isso vai se transformando, né, se desdobrando em diferentes figuras, diferentes modos de organização desse regime capitalista. Mas junto com isso nasce um certo tipo de cultura que também foi se transformando, como essa transformação que a gente está vivendo agora, mas que guarda um mesmo princípio. E é esse princípio que me interessa, e é nesse princípio que eu acho que o Freud quis intervir, e eu acho extremamente brilhante, porque ele não fez essa intervenção só tentando produzir conceitos que descrevessem esse processo, né, que nos permitissem pensar esse processo. Ele criou um dispositivo que consiste num ritual, em marcar um território ritualístico, onde se trabalha a transformação desse princípio de subjetivação. Então, agora eu vou tentar dizer rapidamente, né, porque não é tanto o foco aqui, né, mas eu preciso disso para poder responder, em que consiste esse princípio, né? E por que, a gente pode até pensar a partir daí, porque bem no fim do século XIX, Freud se sentiu forçado a inventar isso dentro da medicina e que acabou sendo uma intervenção na filosofia e na cultura, né? Bom,
Para eu poder definir esse princípio, eu teria que dizer o seguinte. Quando você fala, né, quando falamos aí de identidade do sujeito moderno, a gente já está de saída definindo a subjetividade como sujeito. A gente já está de saída reduzindo a subjetividade ao sujeito. Não que o sujeito não exista ou que o sujeito seja coisa ruim, né? O sujeito é uma parte da experiência subjetiva. E uma parte muito importante porque ele é o gestor aí da comunicabilidade, né? Da comunicação, da sociabilidade. Então ele é extremamente importante. No entanto, nossa experiência subjetiva não se reduz a ele. Então, quando a gente fala sujeito, identidade, sujeito moderno, já está apontado aí uma certa concepção de subjetividade, né? Bom, e como se dá essa experiência subjetiva do sujeito? Né? Como esse sujeito apreende o mundo para poder avaliar o que se passa, poder tomar decisões, poder agir, né? Ele opera isso através da percepção, auditiva, visual, etc, etc. A percepção, ela apreende o mundo na sua concretude, né? Concretude que eu digo não é concretude das coisas, né? Pode ser concretude de um comportamento, pode ser a concretude da imagem do Donald Trump podendo eventualmente ou provavelmente ser o presidente dos Estados Unidos. Mas eu enxergo isso na concretude. As ciências sociais são brilhantes nisso, né? Eu venho das ciências sociais no início. Eu saí das ciências sociais com esse mesmo tipo de pergunta, por isso que eu fui para a psicanálise. Aliás, eu não fui perguntar para a psicanálise, eu encontrei o Deleuze nas aulas e Guattari na prática dele, clínica e tal, e quando eu vi aquilo em Laborde, falei, bom, por esse caminho eu tenho uma resposta. Então, a psicanálise que eu fui fazer já era em função dessa leitura da psicanálise, né? Porque aquilo me dava uma resposta para aquilo que eu não encontrava nas ciências sociais. Mas enfim, então, voltando, a percepção, então, ela apreende a concretude. E quando ela apreende, ela já está totalmente estruturada num certo mapa de códigos e representações culturais, de um certo marco cultural. Então, aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu toco, né? Eu vejo o Donald Trump podendo ser presidente da República dos Estados Unidos, né? Eu vejo vocês, a roupa, o cabelo, esse tipo de inquietação, não sei o quê. Isso tudo já tem uma possibilidade de associação no meu código, né? no meu mapa aí, minha cartografia de códigos, representações, etc. Eu projeto sobre o que eu percebo e com isso eu atribuo um sentido e me situo frente àquilo, né? Por isso que isso é tão importante, né? Bom, tudo bem. No entanto, essa é uma das experiências que a subjetividade faz. A subjetividade faz múltiplas experiências, mas me interessa particularmente uma outra experiência que a subjetividade faz, porque é essa que está, eu costumava dizer, recalcada na subjetividade, no modo de subjetivação moderno. Eu deixei de usar a palavra recalcado, porque na história da psicanálise essa palavra, ela implica numa discussão quase talmúdica, né? Então achei melhor não me meter com isso, porque para mim a escolha das palavras elas são sempre estratégicas. Se eu puser essa palavra, vai gerar tanta possibilidade de desvio desse lugar que eu estou querendo constituir, que eu preferi não chamar. Então vamos dizer assim, é uma experiência que está obstruída, ela não deixa de existir, enquanto viva ela existe, mas ela está obstruída, nosso acesso a essa experiência está obstruído. E o que seria essa experiência? Aí já não é o modo como nós apreendemos o mundo na sua concretude, mas é como o mundo chega a nós enquanto um corpo vivo, né? Enquanto um diagrama de forças que estão sempre em movimento, em função dessa movimentação também do encontro dos corpos, né? E essas forças chegam, elas nos afetam. Essa palavra em português faz muito sentido, nos afetam. Quer dizer o quê? Elas nos tocam, elas nos abalam, elas nos perturbam, né? E isso causa um estado que você habita, você está habitado por esse estado, né? E esse estado, que é a experiência subjetiva, a subjetividade está habitada por esse estado. E esse estado, ele é real, eu não sei nem se a gente não pode dizer que ele é o real por excelência, né? Ele é real, é inegável, que eu estou tomada por isso.
E, no entanto, isso não tem palavra, não tem imagem, não tem gesto, né? Mas está ali. Então, aqui eu falei sobre essas duas capacidades. Vamos ver o que acontece na copresença delas. Bom, então eu estava falando de duas experiências que a subjetividade faz, e ambas são parte da experiência subjetiva. Eu falei da percepção, falei desses efeitos das forças no corpo, que... Aí eu tomo uma palavra que Deleuze e Guattari inventaram para nomear isso, porque eu acho ela muito boa, que é afecto, com C. Porque em português afeto, é complicado essa palavra, porque em português afeto é carinho, tem muito afeto por você, tarará, que é bom, né? Mas isso é uma outra coisa, é com C. Em português existe afecto, afectado é perturbado, tocado, abalado, né? Bom, então o afecto é mais do que isso, mas eu vou falar só disso, né? E esse afecto, como eu disse, ele cria como uma espécie de germe de mundo em você. Mas é em estado de germe, alguma coisa que está ali, que é inegável que está ali, mas que não tem nome, não tem gesto, não tem palavra, etc. Né? E isso causa um estranhamento, isso causa uma fricção com esse repertório no qual a subjetividade se estrutura. Então a subjetividade é tomada de mal-estar. Tá, vocês poderiam me perguntar, o mal-estar freudiano tem a ver com esse mal-estar? Precisaria retomar o mal-estar na civilização. Eu, lá, com os meus botões, imagino que tem assim, mas tem que retomar isso, né? Mas, enfim, eu chamo de mal-estar, porque eu quero distinguir da angústia. É um mal-estar. É um mal-estar porque a subjetividade se vê desestabilizada. O sujeito se vê desestabilizado. Então, a experiência é uma experiência de desestabilização, né? E que gera um desconforto, um estranhamento, né? Enquanto que a experiência da percepção, você tem uma familiaridade com ela, porque ela é estruturada no nosso repertório cultural, né? Então, você tem essa experiência do familiar e tem a experiência do estranho, ocorrendo ao mesmo tempo, porque quer queira ou quer não, esteja ou não obstruído o que você quiser, enquanto você está viva, na tua condição de ser vivo, de vivente, você é afetável pelas forças do mundo enquanto um corpo, do mundo do cosmos, né? Enquanto um corpo vivo, né? Atravessado composto por uma infinidade de forças, né? Então, essa experiência está lá, esse mal-estar está lá, né? E como a relação entre essas duas experiências não é de uma oposição. Essa aqui, o afeto é o contrário da percepção. Ou então essas bobagens, a percepção é careta, é o mal, o sujeito é careta. E essa experiência, a grande experiência iniciática de sei lá o quê. Não, nada disso. São duas experiências essenciais para você apreender, avaliar, né? E fazer escolhas, agir, etc., interpretar, né? Bom, mas elas são radicalmente distintas, elas funcionam em lógicas totalmente distintas, velocidades distintas. Imagina, um germe de mundo, sem nome, sem gesto, sem palavra, sem imagem, né? E um mundo estruturado num certo marco cultural e essas duas experiências te constituindo, né? Aí, isso gera uma fricção entre esse familiar e esse estranho, né? Que é a ideia de estranho familiar. Que eu prefiro a palavra estranho familiar, como foi traduzida em português, o Heimlich, porque é muito claro que é o estranho e o familiar ao mesmo tempo, né? Que é muito diferente de ser traduzido por sinistro, né? Bom, porque sinistro já... Bom, não importa, não vamos entrar nessa discussão. Mas, enfim, então, tomado desse mal-estar, tomado dessa tensão entre essas duas experiências, que eu diria que é o coração pulsante do próprio processo de subjetivação, né? Essa situação que causa um desequilíbrio, uma desestabilização, ela é que convoca o desejo. Ela convoca o desejo como um alarme para agir para recobrar um equilíbrio, né? E aí é que vão se distinguir as várias políticas de subjetivação e as políticas do desejo. E eu vou parar, vou dizer isso e vou parar essa grande, essa figurinha minha que eu estou colocando aqui na roda, porque isso vai me permitir trabalhar essa questão e provavelmente as demais, né? Bom, então o que definiria, vamos pegar primeiro o que acontece
quando essas duas experiências estão presentes, quer dizer, presentes elas estão de qualquer maneira, quando não está obstruída essa experiência dos afetos, né? E quando você está na experiência ao mesmo tempo do sujeito e do que eu chamo fora do sujeito, ou que eu chamo extrapessoal, né? Mas que é parte da experiência subjetiva, né? Quando o desejo vai ter que sair à luta para recobrar um equilíbrio, quando você está, né, tá habitando essas duas experiências, né, como é que vai ser a política de ação do desejo para recobrar esse equilíbrio, né? O desejo vai ter que se conectar com coisas, ideias, sei lá o que for, imagens, enfim. O que importa é que ele vai ter que criar um gesto, uma palavra, uma imagem, uma outra sexualidade, outro modo de o que for. Ele vai ter que criar algo que não existe, né? Vai ter que criar algo para que essa germinação se dê até que isso se apresente como parte da realidade, o que tem por efeito deslocar essa realidade e deslocar o contorno da subjetividade, né? O próprio sujeito se transforma nisso, né? Então aqui, esse paradoxo e essa tensão, eles são, como eu falei, o coração pulsante, né? E a bússola que orienta o desejo, nessa política da ação do desejo, né, é uma bússola ética, no sentido de que a agulha aponta para a vida, a agulha não aponta para o norte, nem para o sul e nem para qualquer sistema moral. A agulha aponta para a vida, que não tem imagem, não tem palavra, não tem conteúdo. A vida em sua essência, que a vida em sua essência é processo de diferenciação e criação contínua. Então, é a vida que está empurrando e orientando para a criação de algo onde isso vai encontrar seu lugar. E esse germe vai germinar mudando a cartografia ali da realidade, né? Bom, então, essa é uma política do desejo. O que acontece, é aqui que eu quero chegar, né, terminando essa primeira colocação. O que acontece com a política predominante de produção do desejo, da subjetividade, na cultura moderna ocidental, que eu chamo de antropofalo-ego-logocêntrica, né? Eu juntei todos os xingamentos numa palavra só, né? O que acontece? Estando obstruída o meu acesso aos afetos, mas eles estão lá, tomado por esse estranho familiar e habitando esse mal-estar, sem conexão com os afetos, como que o desejo vai se virar para interpretar o que está acontecendo, para se orientar, nem interpretar, para se orientar em como tem que ser essa ação para recobrar um equilíbrio. O sujeito vai ter que dar conta disso. E o sujeito não entende nada disso, porque a função dele, ele é um burocrata da comunicação, da sociabilidade, ele é super importante, mas ele não entende nada disso. Como é que o sujeito vai entender? Se o sujeito, sem a experiência do extrapessoal ou do fora do sujeito, se ele se estrutura segundo um certo mundo, para ele, aquele mundo é o mundo, não é um mundo, é o mundo. E ele se organiza segundo o princípio da identidade, né? Aquele mundo é ele, naquele mundo é a subjetividade dele. Então, se aquele mundo se desestabiliza, o sujeito interpreta como uma grande ameaça de desagregação e de fim de mundo, né? Há em diferentes graus de medo e de terror disso, né? Aí como que ele vai ter que se virar para garantir que esse mundo não vai desagregar, né? Se ele não tem mais nada, coitado, né? O que ele faz? Ele vai... Agora eu vou ser bem simplista, porque são várias as possibilidades. Vamos dizer, ou ele vai interpretar que aquela desagregação é culpa dele, né? É culpa dele, que era mais por aí, né? E que tem algo de inferior ou faltando nele, né? E ele vai ter que encontrar um equilíbrio vital, existencial, emocional, através de uma recomposição de si, né? Em parte no consumo de remédio de tarja preta,
para recompor aquilo que supostamente não está funcionando e que o coloca numa posição de inferioridade, com perigo de desagregação e exclusão. São vários perigos, depende, né? Ou, junto com isso, ele vai ter que consumir mundos que vêm associados às mercadorias na publicidade, né? Porque a publicidade ela veicula mercadoria sempre associada a um certo tipo de mundo. Então, ele identifica-se com um certo mundo que ele considera que aquele seria o bom e ele vai consumir todos aqueles produtos de maneira a se recompor com a ilusão de que ele está recobrando um equilíbrio, que ele não está mais vivendo o perigo de desagregação nem de exclusão, né? Então, o que acontece, qual é o efeito dessa política de desejo de subjetivação, né? Essa política de subjetivação? O efeito é a manutenção do status quo. Quer dizer, a bússola que está guiando essa política de desejo é uma bússola moral, não é uma bússola ética. Porque é uma bússola orientada por um certo sistema moral, que pode ser até obra do Marx, obra do Deleuze, sistema moral, não precisa ser a igreja evangélica, né? A partir que ele vai reacomodar numa constituição de si para encontrar esse equilíbrio. E com isso, o efeito dessa política de desejo é uma interrupção do processo vital, é como se houvesse como se ficasse quase necrosado ali alguma coisa que não pôde se expandir e encontrar seu lugar, e é uma conservação do status quo. Cobrar um equilíbrio quando eu estou desconectada, quando está obstruído o meu acesso à experiência do afeto, e que aí a subjetividade reduzida ao sujeito interpreta o mundo no qual ela está estruturado como o mundo e não um mundo, e essa experiência de desestabilização, e ela é tal como ela é, né? Aí a ideia de identidade, só aí que funciona a ideia de identidade. Quando a subjetividade está reduzida ao sujeito, senão é impossível. Senão não dá. Porque a subjetividade é um processo contínuo, né? Não é uma metamorfose, não. Ela resulta de um processo da experiência do mundo em mim. Então não é uma coisa que vai metamorfoseando. Bom, mas enfim. Então, ela tem como primeira possibilidade aquilo que já coloquei. A segunda possibilidade é achar, então, que essa angústia e esse perigo, a angústia desse perigo está vindo de fora, né? E então ela vai projetar isso para fora, vai ter que encontrar um bode expiatório. E o que fora desestabiliza? Né? De fato vem de fora, mas não nesse sentido, né? As forças, tal como estão distribuídas ali naquele momento, naquele mundo, é uma alteridade em relação a esse sujeito tal como ele está estruturado, né? E que realmente ameaça não só a desagregação, né? Mas sua transformação, né? Bom, então aí as coisas típicas lá, que a gente conhece, as mais óbvias, né? Então, para o Hitler é o judeu, né? Aí até o Hitler é um exemplo muito bom, porque ele chamou de solução final. Qual é a solução final que essa subjetividade ou esse desejo encontra? Tem uma solução final super bacana. Olha que palavra simples e tão esclarecedora. A solução final, tudo que não é meu espelho e que está me desestabilizando, eu ponho numa câmara de gás, assim, mas de baseada. Bota tudo no trem, de baseada, baseada, baseada. O que sobrar ainda estrebuchando eu ponho no forno crematório. Tá tudo apaziguado de novo, né? Mas a gente não precisa ir no Hitler. Eu gosto desse exemplo porque eu adoro a palavra solução final, porque é a solução final desse tipo de subjetividade. É também isso que leva à construção das massas fascistas, né? Mas nós temos um exemplo super presente aqui entre nós, né? Que é o fora Dilma, né? A estratégia de tomada de poder, de golpe de Estado, né? Do capitalismo financeiro globalitário é muito distinta da estratégia do capitalismo industrial. Nós, na América Latina, conhecemos do fundo do coração a estratégia do capitalismo industrial internacional para o nosso continente, que consistia em estabelecer governos militares e ditaduras, né? Para o capital financeiro internacional, que tem que fluir internacionalmente sem nenhum entrave, ditadura militar seria assim, me interessa mesmo. Tanto que eu considero que a dissolução das ditaduras na América Latina e também na Europa do Leste
se devem a uma necessidade do capitalismo internacional, não é só pelos movimentos internos. Bom, muito bem, né? Então, o novo tipo de golpe de Estado nesse novo regime, ele não se dá num plano macropolítico da tomada concreta do poder do Estado, simplesmente, ali por ações macropolíticas, né? E através da censura, né? Porque eu posso estar censurada e nem por isso deixar de pensar. Quando as coisas mudarem, eu volto a pensar. Então não é a opressão, a repressão, a censura e a tomada essa coisa que se passa num plano macropolítico, né? Nesse plano dos códigos das representações, né? Mas ela opera micropoliticamente e macropoliticamente, articulando muito bem as duas. Micropoliticamente em que sentido? Como é que eu destituo, por exemplo, os governos com uma certa tendência à esquerda em diferentes graus? Estou definindo aqui esquerda sem grandes sofisticações, apenas como um desejo dentro da democracia burguesa, um desejo por uma justiça social melhor, não só política, mas também social e econômica. Pronto. Como é que eu destituo isso? Que é um estorvo esse negócio, né? Como é que eu destituo? Eu destituo, e eu preciso destituir não só isso, mas eu preciso destituir todo o imaginário da resistência. A própria ideia de esquerda. Porque senão nem precisava tirar o governo do PT, que ele foi muito permeável às necessidades do neoliberalismo. Mas eu tenho que destituir esse imaginário de resistência e de esquerda, de que é possível agir para mudar, etc, etc. Como é que eu faço? Eu construo, a gente sabe, né? Foi uma aliança entre o poder judiciário, o poder policial e o poder da mídia, né? Que, através das investigações e da seleção dessas informações que o poder judiciário faz e que entrega para a mídia, constrói-se uma narrativa que é colocada como se fosse a própria realidade, uma narrativa através de uma seleção de informações, né, de vazamentos, etc. Né? E nessa narrativa eu vou construindo a figura do bode expiatório. Ao mesmo tempo, eu vou desestabilizando cada vez mais. Então as subjetividades ficam cada vez mais imersas nesse mal-estar e nesse medo, né? Aí eu não deixo votar nenhuma medida, porque aí vai piorando a crise econômica, vou criando uma crise institucional, a subjetividade fica totalmente tomada por esse mal-estar, e aí eu apresento a solução final, fora Dilma, né? E tem um poder tão gigantesco isso, que mesmo a grande parcela da população, evidentemente não de classe média, né? De classe média baixa para baixa e para miséria, foi tão beneficiada nesses anos do governo PT, apesar de todos os equívocos, não interessa, foi efetivamente beneficiada, e a própria figura do Lula foi tão importante para sair desse lugar da humilhação dessa população, que graças à identificação com Lula pôde se ver como existente, né? Estas pessoas se desconectam da própria memória, dos afetos do que foi vivido durante esses anos e se reorganizam através daquela narrativa, né? Então isso tem um poder gigantesco, mas é sempre uma mistura entre a intervenção nesse plano macropolítico, quer dizer, não é com a força das armas, a força militar que se conquista o Estado, mas é com a força do desejo, a força do desejo, né? Ao mesmo tempo que vai criando isso, também vai agindo no plano macropolítico. Então eu pego toda aquela corja pré-industrial, pré-republicana, misturo com aquela corja agronegócio, etc., que é aquele pedaço que foi até o industrial, que nem sabe direito o que é esse outro negócio, boto todos eles num chiqueiro para votarem, para fazerem as tramóias lá, para conseguir a votação do impeachment, todo aquele chiqueiro vota o impeachment, depois eu vou chutando um por um. Cada dia sai um. O último vai ser o Temer, que é o outro homem das cavernas, né? Enfim, bom, então, eu estou falando isso porque olha até onde vai as consequências, na realidade, das políticas de desejo, né? Porque essa política de desejo é que forma a massa fascista, porque eu estou tão fragilizada, me vem essa possibilidade, essa solução final, que esse bode expiatório, se eu tirar fora
tudo volta, tudo recobre aqui. Aí eu vou pra rua, tem aquele milhões de gente batendo panela, indo na Avenida Paulista, lá, forma, eu me sinto. Aí eu ponho a bandeira do Brasil em volta de mim, dá um puta tesão, faço 500 selfies com todos eles e assim se forma a massa fascista, né? Então, assim, não é pouca coisa. Então, essa coisa da política de subjetivação introduzida pela cultura moderna ocidental, pelo capitalismo, e nós na América Latina somos crias disso, né? Nós como nações não somos índios, né? Nós como nações somos massacres dos índios e a instalação dessa cultura aqui, né? Então, a gente está estruturado dessa maneira. E quando Freud se mete no século XIX a fazer o que ele fez, que é de uma coragem, de um culhão, os feministas vão me matar, né? Mas... ele está ali criando um ritual, um dispositivo, detesto usar a palavra setting, prefiro usar a palavra desse dispositivo ritual, né? O setting é um ritual, não é a técnica de psicanálise, então não sei o quê, né? E que consiste em convocar essa reconexão com esse saber do corpo, que eu chamo de saber do corpo, né? Essa experiência do extrapessoal fora do sujeito. Conectar com isso, acompanhar um processo onde vai se balbuciar palavras a partir daí, que vão criando uma narrativa, porque também tem essa. Não adianta você acessar isso se você não faz todo esse processo até chegar na palavra ou no gesto, sei lá o quê, né? Tem até uma ideia na psicanálise que eu acho muito bonita, a pulsão não existe senão em seu dizer. Então tem que chegar nesse dizer, que pode não ser palavra. Então é um ritual onde pouco a pouco você vai conquistando a possibilidade desse dizer, você vai ativando essa possibilidade e vai desconstruindo a narrativa em que você estava estruturado e reduzido ao sujeito, né? Então é um trabalho extraordinário. Ele é político por quê? Diz que é política, é uma intervenção política na cultura. Porque ele desmancha a base subjetiva do regime capitalista e da subjetividade burguesa. Burguesa no sentido amplo, porque nem sei se a gente pode chamar o que está vivendo de subjetividade burguesa, enfim. A subjetividade que acompanha esse regime em seus vários desdobramentos, né?